Graça e paz para todos. Vamos lá para mais um vídeo. Fazia tempo que eu não gravava e senti nessa manhã de fazer esse vídeo para falar um pouco sobre o que é a vida eterna. Resumidamente, podemos dizer que a vida eterna é a nova vida que Deus irá conceder a todos os salvos. Primeira coisa que precisamos entender é que só os salvos herdarão a vida eterna. Tem um texto da Bíblia que resume bem o que é a vida eterna, que é este texto que vou ler agora, que está em vermelho na tela, que diz assim: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse capítulo 21, versículos 3 e 4. Vida eterna é a nova vida que Deus vai conceder a todos os salvos. Um mundo onde não haverá mais dor, sofrimento, pranto, nenhum tipo de adversidade, onde não haverá mais morte. Todos os salvos, eles vão usufruir de tudo isso. Um mundo perfeito, sem sofrimento. Um mundo totalmente diferente desse em que vivemos atualmente. Imagine você um mundo onde não haverá ninguém sofrendo, onde não haverá ninguém chorando, onde não haverá ninguém passando por adversidade, onde não haverá enfermidades, onde não haverá nenhum tipo de desconforto emocional, físico, espiritual. Um mundo onde não haverá morte, um mundo perfeito. É isso que Deus tem para os salvos. A vida eterna será nessa condição. Além de não ter nenhum tipo de sofrimento, a vida vai durar para sempre, sem fim. Vida eterna. Isto vai começar a partir de quando? Aí tem outro texto que nós vamos ler agora. Essa nova vida começará a partir do dia da volta de Jesus. Essa parte que está em vermelho, que vou ler agora, diz assim: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. A vida eterna que Deus vai conceder aos salvos, ela será inaugurada no dia da volta de Jesus, volta gloriosa sobre as nuvens do céu, com os anjos do seu poder, com poder e grande glória. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, a trombeta de Deus. E aí os que morreram em Cristo, aqueles que serviram a Cristo e que em seus dias Jesus não voltou, mas morreram ali na fé, firmes na esperança de vida eterna, esses ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos no dia em que Jesus voltar, eles serão transformados e arrebatados juntamente com aqueles que serão ressuscitados, aqueles que morreram na fé sem que Jesus tivesse vindo em seus dias, e todos serão arrebatados juntamente até as nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor, diz o apóstolo Paulo.
Então, a vida eterna ela será inaugurada no dia da volta de Jesus Cristo. Os salvos, todos eles, tanto os que estiverem vivos aguardando a vinda do Senhor, como aqueles que morreram na fé, morreram sem perder de vista essa promessa, receberão um corpo imortal, receberão um corpo glorificado, revestido da imortalidade e da incorruptibilidade, e estarão para sempre com o Senhor Jesus. Outra coisa, outro versículo: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mateus 13, do 40 ao 43. Na volta de Jesus, ele mandará os seus anjos, e eles vão colher do seu reino tudo aquilo que causa escândalo e comete iniquidade. Ou seja, os anjos colherão dessa terra os ímpios, transgressores, que se recusaram a entregar o governo de sua vida a Deus. E esses ímpios serão lançados na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Ou seja, os ímpios, os transgressores, os não salvos serão expulsos dessa terra, arrancados desta terra e lançados no lago de fogo, destruídos para todo sempre. Aí o Senhor Jesus continua e diz: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai, no reino de Deus. Então, a partir do dia da volta de Jesus, só habitará nessa terra restaurada os salvos, aqueles que em vida entregaram o governo de sua vida a Deus, que creram na vida e obra do Filho de Deus, aqueles que em vida se humilharam diante de Deus, reconheceram sua pecaminosidade, pediram perdão, reconheceram Jesus Cristo como caminho, verdade e a vida, acesso ao Pai. Esses herdarão a vida eterna, viverão para sempre num mundo onde não haverá dor, choro, pranto, nenhum tipo de adversidade. Viverão eternamente felizes na presença de Deus, na presença do Cristo. Uma vida inimaginável, indizível, algo extraordinário que Deus tem preparado para os salvos. Veja que o Senhor Jesus disse que quando Ele vier, os ímpios, os que causam escândalo, serão lançados no lago de fogo, na fornalha de fogo. E ali perecerão, serão destruídos para sempre. E os salvos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai, no reino de Deus. Uma reflexão: nós seremos queimados como o joio ou vamos resplandecer como o sol no reino de Deus? O que irá acontecer com a gente, comigo, com você que está assistindo esse vídeo, quando Jesus voltar? Nós seremos queimados como o joio é queimado? Seremos lançados na fornalha de fogo? Ou resplandeceremos como o sol no reino de Deus? Nós vamos ser tratados por Jesus de acordo com a maneira que tratamos Ele em vida. Se nós o reconhecemos como Filho de Deus, caminho, verdade e a vida, se nós cremos na vida e obra de Jesus, se nós cremos que Jesus é a providência de Deus para a nossa salvação, então nós resplandeceremos como o sol no reino de Deus, na eternidade, no mundo perfeito, sem dor, sem sofrimento, sem choro, sem morte. Viveremos eternamente na presença de Deus. Mas, se em vida nos recusarmos a crer na vida e obra de Jesus, se em vida
nos negarmos a nos arrepender dos nossos pecados e reconhecer que precisamos nos humilhar diante de Deus e crer na vida e obra do seu Filho para sermos salvos, então o destino será outro. Que Deus tenha misericórdia. A vida eterna é algo maravilhoso que Deus tem preparado para os salvos. Só os salvos receberão a vida eterna. Que eu seja um dentre todos os salvos. Que você seja um dentre todos os salvos também. Que façamos parte daqueles que vão viver eternamente no novo mundo, no novo céu, na nova terra, na presença de Deus e do seu Filho Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham um bom dia.